paz do Senhor a todos, meus queridos. Estamos aqui mais uma vez para trazermos uma reflexão na palavra do Senhor nosso Deus. Eu gostaria de convidar você neste momento a nós estarmos meditando num texto da palavra do Senhor que se encontra no Santo Evangelho, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 7, versículos de número 13 e versículos de número 14 da palavra do Senhor, que diz o seguinte: Entrem pela porta estreita, porque larga é a porta, e o caminho fácil levam para o inferno. E há muitas pessoas que entram ou que andam por esse caminho. A porta estreita e o caminho difícil levam à vida, e poucas pessoas encontram o caminho. Nós estamos diante de um texto da palavra de Deus, onde o Senhor Jesus ele nos chama a fazer uma escolha. Durante toda a nossa vida, nós temos de fazer escolhas. As escolhas, elas fazem parte da nossa vida. Desde as escolhas que são feitas por terceiros, àquelas que são feitas por nós mesmos. Desde o momento que nós acordamos até a hora de nós dormirmos, durante toda a nossa vida, nós vamos ter de tomar decisões e de tomar escolhas. Desde as mais simples, como escolher que roupa vamos usar, aquelas que são um pouco mais complexas, como que futuro eu vou escolher para a minha vida, em que faculdade eu vou estudar, em que eu quero me formar, em que eu quero trabalhar, com quem eu quero me casar, com quem eu quero constituir uma família, até aquelas escolhas que vão interferir, não somente na nossa vida aqui na Terra, como na eternidade. E eu gostaria de convidar você a nós meditarmos nesse texto justamente sobre esse aspecto. Existem escolhas que nós vamos fazer na nossa vida que irão impactar a nossa vida durante todo o período de tempo em que nós estivermos aqui. Porém, tem uma escolha que ela vai muito além do que as consequências da nossa vida aqui na Terra. Essa escolha, ela vai definir a nossa eternidade. E eu gostaria de fazer essa pergunta para você, que todos os dias toma as decisões. Você já tomou a decisão? Você já fez a escolha de onde você quer passar a sua eternidade? Jesus ele nos apresenta aqui dois caminhos. Um caminho fácil e um caminho difícil. Um caminho em que leva à vida eterna e outro caminho que leva à perdição. Jesus ele nos apresenta aqui duas portas. Um que nos leva à salvação e outro que nos leva ao inferno, à perdição. E é mediante esse texto que eu gostaria de te convidar a refletir. Qual caminho você tem trilhado? Qual caminho você tem escolhido durante a sua trajetória aqui na Terra? Qual caminho você tem trilhado para que você possa, um dia, estar na eternidade? Eu gostaria de te perguntar. A palavra do Senhor nos diz que o caminho fácil, ele conduz à perdição. Quantas pessoas têm escolhido ou têm feito as escolhas mais fáceis para a sua vida e vão se encontrar em tamanhas dificuldades, em tamanhas situações onde o sofrimento vai bater na sua porta, porque nem sempre as escolhas fáceis, ou na maioria das vezes, as escolhas fáceis são as melhores escolhas. E Jesus ele nos apresenta aqui dois caminhos. O caminho largo, que conduz à perdição, e que a palavra de Deus diz que são muitos os que entram por ele. E o caminho estreito, que conduz à vida eterna, e que são poucos os que passam por este caminho. Ele vai apresentar a porta larga, onde muitos entram por ela, e a porta estreita, que poucos passam por ela. E é mediante esse texto que eu quero te fazer mais uma vez essa reflexão. Qual dos caminhos você tem escolhido? O caminho largo, que te apresenta prazeres momentâneos, mas que vai resultar em uma eternidade de sofrimento e dor, ou o caminho estreito, que embora seja difícil, vai resultar numa eternidade de alegria, paz e felicidade. Jesus ele não somente nos apresenta o caminho, como ele também nos convida a fazermos a melhor escolha, entrar pelo caminho estreito que conduz à vida, pela porta estreita, mas que conduz à salvação. No Antigo Testamento, Deus nos apresenta também dois caminhos. Ele diz: eis que eu coloco diante de vocês o caminho da bênção e o caminho da maldição, o caminho da morte e o caminho da vida.
E ele ainda dá uma sugestão, ele ainda diz assim: escolhe o caminho da vida para que tu vivas. Então, nessa tarde, eu lhe pergunto, tem dois caminhos diante de você. Qual deles você escolhe trilhar? Por qual deles você escolhe andar? Existem duas portas hoje diante de você, uma larga e outra estreita. Qual delas você tem entrado? Que Deus te abençoe e que você possa, nessa tarde, nesse momento, fazer a melhor escolha, entrar pela porta estreita que conduz à vida eterna. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus.